Olá a todos vocês ligados na TV Câmara de São Vicente. Eu sou Vitor Rodrigues e hoje vou explicar um pouco mais sobre o que se passa em uma eleição de mesa diretora. Você sabe o que é uma mesa diretora? Você sabe qual é o papel de integrantes dessa mesa e o que eles fazem para o funcionamento da Câmara? As comissões passam pelo filtro deles ou não passam? Você quer saber um pouco mais? Hoje iremos consultar o José Carlos Fernandes, quase que o guru do nosso Câmara em Foco, e é o consultor jurídico também da Câmara Municipal de São Vicente, que irá explicar como é feito esse processo eleitoral e como esse pleito interfere diretamente no trabalho da Câmara Municipal de São Vicente. Vamos lá saber! Câmara em Foco no ar mais uma vez, trazendo o dia a dia da Câmara Municipal de São Vicente. Mais uma vez estamos aqui com ele, José Carlos Fernandes, consultor jurídico da Câmara Municipal. E hoje a gente vai falar para você que está ligado aí na TV Câmara de São Vicente sobre a última eleição da mesa diretora da Câmara, como que ela funciona, qual foi o resultado, e o José Carlos vai trazer detalhes aí dessa eleição e a importância de ter esse pleito que escolhe os membros. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, José Carlos, você já é um antigo conhecido aí do nosso programa, mas desde já, meu muito obrigado. Conhecido tudo bem, antigo fica por sua conta. Então, mas a eleição para a mesa diretora, né? Então o pessoal talvez não tenha o conhecimento técnico, né, necessário, não é de acesso a todas as pessoas, mas a mesa é composta por um presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário. Então, como é que se dá essa escolha? Então, os vereadores são eleitos, então são eleitos 15 vereadores, e no dia 1º de janeiro, no dia da posse do prefeito, é dada a posse ao prefeito, e é feita a eleição da mesa diretora para o primeiro biênio. Então, portanto... E foi o que já ocorreu, né, no ano de 2021 até 2022, a gente tem aí esse mandato, que é o mandato atual que está presidindo, né, que tem aí como os componentes aí o Tiago Alexandre, né, o vereador Tiago Alexandre, o doutor Eduardo de Oliveira, e ao lado ali o vereador Rodrigo Digão, né, e o vice-presidente, quem é mesmo, só para a gente recapitular? É, o Igor Ferreira, né? Igor Ferreira. Então, essa composição, ela permanece por 2 anos. Então, portanto, o mandato deles vai até o final deste ano. Então, foi para 2021 e 2022. E agora para 2023 e 2024, tradicionalmente, desde que a Lei Orgânica Municipal foi promulgada em 1989, inicialmente previa-se que em dezembro, a primeira sessão ordinária de dezembro, a eleição era realizada para o biênio seguinte, então para a renovação da mesa diretora. Só que a partir de uma iniciativa se não me engano, do presidente Luciano Batista, é isso mesmo, foi modificado isso para junho, a quarta sessão ordinária de junho. Luciano Batista, que foi um vereador da casa também, né? Isso, ele foi vereador da casa e ele foi presidente, eleito e reeleito, e ele, para a reeleição dele, ele quis antecipar essa eleição para não, digamos, atrapalhar ou não ser contaminado pelo resultado eleitoral para os demais cargos, né? Que nós vamos ter eleição agora este ano para presidente da República, para governador, para deputado estadual, federal e senador. Então, digamos, a justificativa seria essa, para não haver uma contaminação nesse sentido. E aí ele antecipou. Só que depois disso, retornou para dezembro, depois de alguns problemas que houve em relação à eleição do ex-presidente Alfredo Moura, que houve algum problema. Volta de qual biênio, só para a gente poder contextualizar? Se não me engano, foi... foi logo seguido de Fernando Bispo, eu acho que foi 2015, se não me engano. Não tenho bem ao certo, mas eu acho que foi 2015. Eu sei que foi na legislatura que antecedeu a esta, né?
que houve esse problema. E só que o que antecedeu a essa, não, que antecedeu a outra, a anterior, exatamente, duas legislaturas atrás. Porque na anterior a gente teve o Wilson de Oliveira, desculpa, a gente teve o presidente Wilson, e aí depois ele foi novamente reconduzido, né? Então houve a recondução, né? E a reeleição dele também foi em junho. Depois foi modificado para dezembro, mas não chegou a nem acontecer, né? Então é um vai e vem, mas em suma, a gente teve a eleição no dia 2 de junho, que seria a primeira sessão ordinária do mês de junho. E aí a gente teve o seguinte resultado, né? Para presidente, a gente teve, em primeiro lugar, o vereador Adilson da Farmácia, e em segundo lugar, o professor Tiago Alexandre. Não teve nenhum vereador ausente, né? Então esse foi o resultado da votação. A votação bem apertada, foi 8-7, né? É a mesma votação para vice-presidente, também apertada. Em primeiro lugar, Igor Ferreira, com 8 votos, e o Wagner Cabeça, em segundo lugar, com 7 votos. Aí depois a gente teve para primeiro secretário, em primeiro lugar, com 8 votos, Tiago Pereto, em segundo lugar, Jabá, com 7 votos. E, finalmente, para segundo secretário, Dercinho Negão do Caminhão, em primeiro lugar, com 8 votos, e Rodrigo Digão, com 7 votos. Então, como vocês veem, foi bem apertado, né? Um voto apenas de diferença, né? São 15 vereadores, então, portanto, a diferença foi de apenas um voto. Mas a gente teve também a eleição, né? A escolha dos membros das comissões permanentes. E aí que a gente vai chegar agora em mais um detalhe, né? Apesar de de ser uma eleição muito acirrada, né? Que foi realmente uma escolha apertada ali entre os concorrentes, né? Mas é algo normal a gente ter na Câmara Municipal, né? Em diferentes cidades também, essa alternância de poder e também essa troca, né? Por meio dos biênios. Mas aí a gente vai chegar nessa parte também de como funciona, né, a estrutura de cada uma das câmaras, como são feitas essas comissões, e é importante dizer que as comissões também são escolhidas por meio dessas eleições. Você pode explicar melhor do que ninguém aqui, né? Sim. Então, o mandato das comissões permanentes também é de 2 anos, né? E a cada 2 anos, então, há a renovação. Neste ano, houve um acordo entre eles, que então, dado o resultado dos cargos, né, de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, houve um consenso em relação às comissões. Por quê? Viu-se que o grupo majoritário ia ter dois representantes em cada comissão, e o grupo minoritário com apenas um representante. Então, acabou sendo esse o acordo que se estabeleceu. E aí eu digo para vocês, né? A principal comissão é a Comissão de Justiça e Redação, por onde passam quase todos os projetos. Quais são as exceções? São as exceções onde a competência é exclusiva da Comissão de Finanças. Então, orçamento, subvenção, algumas questões de natureza orçamentária, que exclusivamente a Comissão de Finanças e Orçamento fala. E esse foi o primeiro a ser votado, né, na última eleição que tivemos. Então, o primeiro a ser votado, Comissão, né, de Justiça e Redação, é a mais importante. Tá? Então, para essa Comissão de Justiça e Redação, por acordo, foi assim estabelecido: Dr. Eduardo Oliveira como presidente, membros Edinho Ferrugem e Jailton Jatobá. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente reconduzido, Johnny Sasaki, que vai presidir a comissão, a audiência pública que teremos em seguida. E a de Finanças e Orçamento é muito importante explicar que é por meio, né, que ali traz todos os assuntos a respeito a diretrizes orçamentárias, a respeito de plano plurianual, né, tudo que envolve o tanto de orçamento de renda, né, que a cidade de São Vicente terá, passará pela Comissão de Finanças e Orçamento, que teve aí como vencedor. Você pode passar agora para a galera que tá ligada no Câmara em Foco, que é muito importante também saber, né? E é a segunda comissão a ser votada, né? No caso, isso como algo já prescrito no próprio regulamento interno, né? Sim, o regimento interno estabelece quais são as comissões, quais são as competências, e depois vou falar resumidamente.
mas o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Johnny Sasaki, os membros Gustavo Palmieri e Jefferson Cesaroli, que, no caso, saiu da Comissão de Justiça e Redação e passou a ser membro da Comissão de Finanças e Orçamento, mas na condição de membro. Antes ele era presidente da Comissão de Justiça e Redação. Na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Assuntos Metropolitanos, o presidente Igor Ferreira, o doutor Eduardo Oliveira e, como membro, Rodrigo Digão. O papel dessa comissão aí também para trazer. Aí a gente vai no próximo tópico. Então vamos direto falando, né? Mas aí a gente passa tópico por tópico explicando o papel dessas comissões e no que elas especificamente trabalham aqui dentro da Câmara. Sim, então, essas comissões são comissões temáticas. Então, na composição da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, essa é longa, Direitos Humanos, Criança, Adolescente, Juventude, Cultura, Turismo e Esporte, como presidente, Dr. Gustavo Palmieri, como membro, Johnny Sasaki e segundo membro, Benevan Souza. Tá? E a Comissão de Defesa do Consumidor, Ciência e Tecnologia, como presidente, Edinho Ferrugem, como membro, Dr. Eduardo Oliveira e como membro, Jabá. Aí eu explico, mas você repetiu alguns nomes. Sim, é possível que um mesmo vereador ocupe 3 comissões permanentes, tá? Então, aí, qual a importância das comissões permanentes? Elas vão analisar os méritos das proposituras, de acordo com a matéria. Então, eu falei aqui, direitos humanos, criança, adolescente, juventude. Então, por exemplo, digamos que vai haver uma alteração em relação a como se dá a eleição para o Conselho Tutelar, onde as pessoas geralmente sabem, é uma das formas de participação, além da eleição de vereador, a eleição para o Conselho Tutelar. Então, se vai modificar isso, vai para a comissão temática, que é a Comissão de Educação e Adolescente, Juventude e Criança, né? Então, essa comissão ela reúne várias competências, porque não dá para você estabelecer uma comissão para cada competência. Isso só acontece no Congresso Nacional, que você tem 500 e poucos deputados, você tem lá... Quórum suficiente para isso. Mais de 80 senadores, 500 e poucos deputados, então você tem mais membros que possam compor essas comissões temáticas. Aqui a gente tem comissões temáticas que reúnem várias atribuições. Então, por que é importante saber isso? Por que é importante, de vez em quando, ir lá consultar o site da Câmara para saber quais são as comissões, quem são os membros e os presidentes dessas comissões? Porque podem ser encaminhadas sugestões, podem ser encaminhadas reclamações, podem ser as comissões, por exemplo, permanentes, dentro do assunto que diz respeito a ela pode chamar um secretário para prestar esclarecimento, pode mandar ofícios, pode fazer pedido de esclarecimento técnico de algum técnico, pode pedir a visita de algum técnico para esclarecer determinados assuntos. Então, a competência dessas comissões é bem vasta, né? E a de Justiça e Redação, que eu disse que era... por que é a principal? Por que é a mais importante? Porque ela vai examinar a constitucionalidade e a legalidade da propositura. Então, mas o que diz respeito quais são essas questões? As questões mais básicas são a iniciativa. Esse projeto pode ser apresentado por vereador? Ou ele tem que ser apresentado por deputado, por senador? Então, é competência do município? Aí a gente vai, com o auxílio dos procuradores da Câmara e da consultoria jurídica, é necessário examinar se aquele projeto é de disciplina do município. O município pode disciplinar, por exemplo, sob pena de morte? Não, não pode. Isso é uma competência da União. Então, não pode disciplinar, por exemplo, sobre recolhimento de ICMS. Recolhimento de ICMS é a Assembleia Legislativa, é o Estado de São Paulo que vai decidir, né? Mas também não vai poder decidir sobre imposto de renda? Não, imposto de renda é a União que vai decidir. Então, cada ente da federação, que a gente chama assim, né, a União, o Estado e o município, é que tem competências legislativas para legislar sobre. Então, E qual é a competência do município? Legislar sobre assuntos de interesse local. Cada um lidando com a sua própria esfera. Exatamente. Então, se aquele assunto não está como exclusividade para a União, nem com exclusividade para o Estado, compete ao município. Então, é por exclusão. Tá? Então, se não é competência da União, não é competência do Estado, o município pode disciplinar. É pequena a esfera? É pequena.
mas, ao mesmo tempo, ela é muito relevante, porque é nas cidades onde as pessoas vivem, é nas cidades onde as pessoas sentem mais consequências de determinadas normas, né? Então, é bem importante que a gente tenha em mente que a competência do município, embora seja menor do que a competência de outros entes da federação, ela é muito relevante. Muito relevante porque, por exemplo, a gente pode dar um exemplo aí em relação ao que aconteceu sobre a proibição de realizar churrasco na praia. Então, o município pode legislar sobre? Pode. O Estado Uma também pauta pode. que foi até polêmica, vamos dizer assim, né? Aqui para a cidade. Né? Porque diz respeito a questões de saúde pública. Tá? Então, questões de saúde pública são de competência concorrente. O que é competência concorrente? Tanto a União, tanto o Estado, quanto o município podem legislar. E aí, quem tiver curiosidade, pode procurar lá, artigos 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Ele que estabelece, e o artigo 29 fala do município. Então, ele é que estabelece quais são as competências concorrentes, e o artigo 29 vai falar qual é a competência exclusiva do município, que é legislar sobre esses assuntos de interesse local. Então, quando o interesse não extrapola o interesse local, é uma questão que é de interesse nacional, então aí o município tem que pôr o pé atrás. Bom, e qual é a outra questão que é relevante para a Comissão de Justiça e Redação? É saber se o vereador pode apresentar ou se é o prefeito. Então, existem matérias que são de iniciativa exclusiva do prefeito. Por isso que vocês lembram, estava havendo uma greve, né, recentemente dos funcionários públicos, né? Voltando um pouquinho aqui, né? Vamos recapitular aqui no Câmara em Foco e vamos trazer essa situação para que você entenda, quem está ligado aí na TV Câmara de São Vicente. Quem acompanha a política nacional, local também, né? Deve ter percebido que teve uma greve aí relevante dos funcionários, porque eles queriam um reajuste maior do que o prefeito alega ter sido possível, que é 1,8, né? Então, houve essa greve, e essa greve só poderia ser, digamos, debelada ou apresentado um projeto pelo prefeito. Esse projeto depois segue à Câmara Municipal e aí ela delibera a respeito. Mas a iniciativa, é por isso que eu quero que fique bem claro nisso, né? Não que o vereador não vá votar sobre o assunto, ele vai votar sobre o assunto, mas não é de iniciativa dele. Então, portanto, o projeto de lei complementar que vai estabelecer, por exemplo, o reajuste do funcionalismo, é de iniciativa do prefeito. Então, portanto, não, vamos lá na Câmara, vamos reclamar. Tudo bem, vocês, logicamente... A porta está aberta, né? Vamos dizer assim. Logicamente que os vereadores vão bater o martelo no final. Mas a iniciativa de apresentar um projeto de lei com X reajuste é do prefeito municipal. Perfeito. E levando em consideração também o papel dessas comissões, que já foi bem explicado por você, vamos trazer também essa parte da participação popular. Para quem está ligado no Câmara em Foco, como ele pode entrar em contato com cada uma dessas comissões e como eles podem serem ouvidos, né? Cada um dos munícipes vicentinos podem ser ouvidos por meio de suas requisições, de suas necessidades, suas observações também, como cidadãos aqui da cidade, vendo alguma coisa ali e aqui. Como eles podem chegar até uma dessas comissões e trazer um tópico importante aí para a cidade ou então alguma reivindicação? Então, existem várias maneiras, várias portas, digamos assim, de entrada. Uma delas é, por exemplo, eu conheço, tenho afeição, moro perto, conheço a família de vereador X. Então, ele vai procurar esse vereador, o canal aqui, todos eles têm um gabinete aberto nesse sentido, que pode receber a visita do munícipe para vir conversar com o vereador, fazer a reivindicação, a sugestão, a solicitação. Outro canal seria ele encaminhar um e-mail diretamente a esse vereador, que ele tem acesso, etc. Mas eu não tenho acesso, não conheço os vereadores, estou chegando agora na cidade, transferi meu título de cidade, mas eu estou incomodado lá com o estado do asfalto na frente à minha casa, o buraco de rua, etc. Então ele pode, eventualmente, encaminhar através da ouvidoria da Câmara Municipal uma reclamação que pode ser recebida tanto pelo presidente da casa, como pode ser encaminhado para algum outro vereador que talvez tenha mais acesso àquele bairro, porque seja do bairro, ou porque foi eleito majoritariamente para aquele bairro, que pode acolher aquela indicação. E o que é uma indicação? Uma indicação é uma sugestão de providência do Poder Executivo que é feita por algum vereador.
Então, o vereador, às vezes, ele fala assim, né, durante as sessões. Né, o pessoal fala, não entendi, eu vou encaminhar essa indicação diretamente à mesa. Ele vai pegar a indicação e vai colocar na mesa? Não. A mesa diretora é aquilo que eu expliquei, é o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Nesse caso, não é nada literal, hein? É realmente trazer a mesa diretora que, né, tem ali todo o controle por meio das sessões. Porque é uma questão cultural, né? Que eles sentavam à mesa, então aí é uma mesa diretora composta por um presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário. Então, quando as sessões se iniciam, vocês veem 3 pessoas sentadas ali à mesa, né? Então, tem o presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. O presidente no centro, o primeiro secretário à direita dele e o segundo secretário à esquerda. E aí você diz assim para mim, bom, mas quando eu encaminho a indicação à mesa, o que a mesa faz? O que eles dizem, os vereadores? Será encaminhado ao seu prefeito. Então, portanto, a mesa é só um intermediário. Então, eu vou entregar diretamente à mesa, porque a mesa vai lá fazer o asfalto da minha casa? Não. O que ele vai fazer? A mesa diretora vai encaminhar ao prefeito aquela sugestão, aquela reivindicação, aquela proposta de modificação. Às vezes, inclusive, quando se sabe que é o prefeito que é o responsável, por exemplo, algum vereador está querendo auxiliar, ajudar os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros tal, que precisam de um plano de carreira, etc. Tal. Ele encaminha um projeto de lei, um anteprojeto de lei, não é anti, é ante. Quer dizer, quer dizer antes, né? Então, um anteprojeto, e através dessa indicação, que também é por uma indicação, porque é uma sugestão que está sendo feita ao prefeito. E um trabalho quase que preliminar, vamos dizer assim. Isso, é um trabalho preliminar. Então, através desse anteprojeto, o vereador indica, olha, eu quero essa sugestão. Então, ele encaminha essa indicação. E aí, o que o presidente, ou quem estiver presidindo a sessão vai dizer? A indicação de Vossa Excelência será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Então, é isso que significa. Então, as pessoas falam assim, mas como assim vai encaminhar diretamente à mesa? Né? O que significa isso? Então, é essa a tradução, né? Porque aqui o meu papel é esse, é fazer a tradução do legislais, né? ou legisqueis, não sei, né? Como é que a gente pode falar. Mas a linguagem legislativa, que é prevalecente em quase 100% dos municípios, um outro município usa alguma outra denominação, mas é muito raro que isso aconteça, né? E aí existem outras proposituras, que mais um outro programa a gente fala, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, então, quem é que comanda administrativamente a Câmara? Por isso que a gente teve eleição. Né? Então, é o comando administrativo. Então, a Câmara Municipal ela não é feita só de legislativo, ela é legislativo, ela é administrativo e, excepcionalmente, em caráter excepcional, como está acontecendo em Guarujá, né, há judiciário, há uma função judiciária. O que é? Pode ser uma comissão processante, pode ser uma comissão de inquérito. Então, tem uma função judiciária. O prefeito de Guarujá, Walter Suman, está suspenso por uma determinação judicial, mas ele pode perder o mandato através da Câmara Municipal. É a Câmara Municipal que vai cassar o mandato do prefeito, né, que caça o mandato do prefeito. O judiciário pode? Pode também. Mas geralmente demora tanto que o prefeito já não é mais prefeito quando sai a determinação de cassação. Então, essa é uma função judiciária, mas a função prevalecente é a função, as duas funções, a legislativa e a administrativa. A administrativa onde? Quando faz a reforma do plenário, que nós estamos aí com uma série de dificuldades por falta de espaço. Mas vai ficar pronto. A gente tem essa esperança que até no final do ano teremos aí o plenário novinho para receber também o município vicentino. Não, a expectativa é que a gente consiga fazer isso no máximo até setembro. A gente está pretendendo entregar aí em agosto, né? Eu estou falando isso em nome da presidência, obviamente não é da minha competência, mas a gente tem aí a esperança de que no máximo até setembro a gente consiga entregar a reforma aí. Está faltando alguns detalhes de acabamento, alguns detalhes relativos aos móveis, né, que vão compor o plenário, né, que vão compor lá todos os móveis, né, que vão dar mais conforto, vai ficar bastante confortável, o plenário vai ter ampliado a sua capacidade, né, de atender as pessoas, vai ter uma rampa de acesso
que vai permitir acessibilidade. A gente está pretendendo aí obter o AVCB por parte do Corpo de Bombeiros, né, para a gente poder ter mais segurança, né, mais conforto e segurança. Né? Então, essas são as principais preocupações. Este prédio da Câmara aqui foi estabelecido em 87 e é a primeira reforma mais ampla que a Câmara faz. Já houve algumas outras reformas no banheiro, mas alguns banheiros foram adaptados para uso de deficientes, o pessoal portador de deficiência, e dessa vez é a primeira vez que eu entrei aqui em 91, portanto o prédio tinha 3 anos, né, ele foi inaugurado 4 anos já. Ele foi inaugurado em 87 e ia fazer 4 anos quando nós entramos aqui neste prédio, né? Eu já tomei posse já com esse prédio aqui. Então eu posso garantir a vocês que é a primeira vez que a gente faz uma reforma mais... Essas poltronas que estavam sendo utilizadas pelo público que frequenta a Câmara, elas são de 87 e elas ainda estão em razoável estado. Só que o problema é que, sim, se a gente fosse fazer o estofamento dessas poltronas, porque o estofamento já está destruído, né? Se a gente fosse fazer o estofamento dessas poltronas, sairia mais caro do que a adquisição de uma nova. O que eu acho lamentável, né? Infelizmente, se fosse possível reaproveitar o material, vocês imaginam, alguma coisa que tem resistência desde 87 é material que ainda pode durar mais uns 50 anos aí, né? Porque é de excelente qualidade. E a primeira Câmara das Américas merece realmente o melhor. Então, assim, a gente já vai dando números finais aqui à nossa conversa, traduzindo o juridiquês aí, José Carlos Fernandes, já quase que o guru do nosso programa Câmara em Foco. Agradeço mais uma vez essa disponibilidade para trazer aí e facilitar também o dia a dia da Câmara para a gente e também trazer esse ponto importantíssimo que é para o meio da eleição da Câmara, como que ela funciona e trazer também o papel das comissões. Muito obrigado, viu, José Carlos? Numa outra oportunidade, viu, Vitor, eu gostaria até de esclarecer qual é o papel individual de cada um deles, né? Mas Vamos embora, a gente está aqui para destrinchar a Câmara Municipal de São Vicente e é o que a gente vai fazer. Então, numa outra oportunidade eu vou destrinchar melhor, mas apenas para que vocês possam entender. O presidente exerce a direção como se fosse o prefeito daqui, só da Câmara Municipal, então ele decide, toma várias decisões. O primeiro secretário é o que controla ponto, é o que faz a leitura do expediente que vem da Câmara, é o responsável, que vem para a Câmara, né, digo. É o responsável pela leitura desse expediente que vem, que é logo que começa a sessão, né, então o expediente que vem de empresas públicas ou que vem do prefeito, então ele faz essa leitura e também é responsável pelo controle de ponto, é responsável pelas atas também, né, o controle das atas, e o segundo secretário faz a parte da tesouraria, né, então o controle de finanças, etc. Então por isso que há uma certa divisão, digamos assim, né, dentro dessa mesa diretora. Mas é como eu disse, basicamente as funções são essas duas, legislativa e administrativa. A judiciária só em caráter excepcional. Legal, então, bem explicado da melhor forma possível, o Câmara em Foco fica por aqui.